Olá pessoal, esta é a nossa aula 13, tema C. Vamos dar uma olhada em algumas válvulas e circuitos. Válvula de 3 posições e 4 vias. Tem vários modelos. Então, observa a diferença no centro. Mais uma, outra. Então existem várias aplicações distintas e por isso o centro sofre essas variações. Então de um lado acontece o avanço, do outro lado acontece o retorno de um atuador ou de um motor hidráulico, mas a posição central define alguma coisa. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso. A condição de centro depende principalmente da geometria do carretel. O carretel é a pecinha interna que faz a movimentação para a esquerda e para a direita e muda o fluxo do óleo. Então vamos, por exemplo, pegar a condição de centro aberto. Então está aí um desenho de um formato de carretel dentro da válvula. A gente vê que todas as 4 conexões estão ligadas. Então a pressão, o tanque, A e B estão todas conectadas internamente. Com isso, a válvula de segurança não vai atuar. Vamos entender por quê. Ou seja, o óleo vai retornar ao tanque livremente, praticamente sem exercer pressão nenhuma. O caminho é livre. Uma força externa pode fazer a movimentação da haste do atuador e outros atuadores, se estivessem no circuito, não poderiam operar porque ele está em baixa pressão. Vamos entender melhor essas características. Temos um circuito bem simples aqui, constituído do quê? Do reservatório, o filtro, a bomba com motor elétrico, a válvula limitadora de pressão, o atuador de duplação e a nossa válvula de 3 posições, 4 vias, que não está mostrando nenhum tipo de acionamento ou retorno por mola. Então está assim, só genérica que esse tipo de acionamento não vai fazer diferença. O importante aqui é a condição de centro. Então, nessa condição de centro, o que acontece? A gente liga a bomba, o óleo vai circular e vai voltar para o reservatório. Ele não vai fazer muito esforço. É só o esforço de vencer a resistência de movimentação das mangueiras e dos componentes hidráulicos. Então, a pressão é muito pequena, quase desprezível. Por que ele vai tentar fazer força no atuador? Lógico que não. Se ele pode voltar livremente no reservatório, então ele não vai fazer força nenhuma. Se a gente, por exemplo, empurrar o êmbolo, o que vai acontecer? Ele se movimenta? Se movimenta. Por quê? O óleo de um lado consegue ir por outro lado, ou voltar para o reservatório, ou se eu precisar um pouco de óleo, a bomba fornece esse óleo porque todas as conexões estão ligadas ali dentro. Então, se eu puxar no meu êmbolo, acontece a mesma coisa. O óleo de um lado consegue fluir para o outro. Nesse caso, teria menos óleo para preencher o lado esquerdo, precisaria de um pouco mais de óleo. A bomba está fornecendo tranquilamente. Então, eu tenho essa facilidade de movimentar com força externa, se for o caso necessário. A minha válvula de segurança fica o tempo todo fechada, já que a pressão de fluido é mínima. Porém, se eu tiver um segundo atuador ligado ao sistema, eu não consigo movimentá-lo. Por quê? Porque o fluido está passando por esse caminho, então está com baixa pressão. Por que ele ia fazer força retornando, por exemplo, o atuador da esquerda? Vai ter que fazer força ali? Ele não vai fazer força, porque não tem pressão para isso. Ele está trabalhando a baixa pressão, está circulando livremente para o reservatório de novo. Então, se tiver só esse tipo de centro, só vai ser utilizado quando você tiver um atuador e você necessita trabalhar com pressão pequena na posição de centro. No caso desta válvula de 4/3 vias, temos uma sobreposição negativa do êmbolo, que é o centro aberto. Podemos ver que as conexões de entrada e saída do óleo não estão bloqueadas na posição central do êmbolo de comando. Todas as conexões estão interligadas. A sobreposição negativa do êmbolo da válvula se faz necessária quando, por exemplo, um cilindro de duplação deve ser movido por uma força externa. Isto só é possível porque a câmara traseira e a câmara dianteira estão praticamente despressurizadas. Foi o que eu havia explicado e tivemos uma demonstração prática disso. Outra condição de centro, a condição de centro fechada. As 4 conexões, pressão, tanque e A e B, estão desconectadas umas da outra. Então, com isso, uma força externa não movimenta a haste, não tem condição. A válvula de segurança tem que atuar, porque o óleo vai ter que ir para algum lugar, então a válvula de segurança vai abrir. Ou seja,
pressão do sistema vai estar funcionando na pressão da válvula. E nesse caso, obviamente, outros atuadores conseguem operar. Temos aí uma figurinha com 3 atuadores. Observe que como a condição de centro dos 3 é fechado, o óleo que está sendo bombeado vai para onde? O óleo vai ter que passar pela válvula de segurança e voltar ao reservatório. Então eu vou ter, mesmo com atuadores bloqueados, a pressão é alta. Então se eu abrir qualquer um dos 3 atuadores, ou 2 ou os 3 ao mesmo tempo, a pressão vai estar alta o suficiente para movimentar os atuadores. Então se eu precisar de movimentar no único circuito mais de um atuador, a condição de fechado é necessária. E observe o seguinte também, uma força externa não consegue movimentar nenhum dos 3 atuadores. Por quê? Não tem jeito do óleo passar de um lado para o outro. Como o óleo é incompressível, eu posso tentar puxar a haste ou empurrar a haste, não vai ter movimento praticamente nenhum, porque o óleo não tem para onde ir. Esta válvula distingue-se da válvula de 4 duas vias por possuir 3 posições de comando. É uma válvula de 4 3-vias. Na posição central, todas as conexões estão fechadas. Isto quer dizer que há uma sobreposição positiva do êmbolo. Desta forma, definimos o que deve ocorrer quando o êmbolo desta válvula se encontra na posição central. Com esta válvula, os movimentos do êmbolo podem ser bloqueados em qualquer ponto do curso e também invertidos. Ou pode-se bloquear um motor hidráulico e, naturalmente, também inverter seu sentido de rotação. Este é o símbolo de uma válvula de 4 3-vias com sobreposição positiva do êmbolo. Ou centro fechado. Aqui a gente observa o motor hidráulico e a facilidade de inversão de movimento. Simplesmente mexeu na válvula, o movimento é alterado. Diferente do motor elétrico, você teria que reduzir a velocidade até parar ele completamente e depois ligar novamente no sentido inverso. O motor a combustão, que a gente não inverte a rotação do motor a combustão. Tem uma caixa de câmbio que permita fazer isso. Temos também a condição de centro em tandem. O que é isso? Embaixo é aberto, em cima é fechado. É uma mistura que a gente viu dos dois anteriores. Uma força externa não movimenta a haste, porque está bloqueado o A e B. Mas a válvula de segurança não vai atuar porque o óleo retorna livremente ao tanque, porque P e T estão conectados. Temos aqui um exemplo mostrando justamente isso. Em cima eu não consigo movimentar a minha haste, já que o óleo não tem para onde ir e para onde vir. E embaixo está conectado ao reservatório, então o fluido trabalha sob pressão muito baixa e a válvula de segurança não se abre. Sobreposição positiva e negativa do êmbolo podem ocorrer simultaneamente numa válvula de múltiplas posições. A combinação depende do tipo de aplicação. No caso desta válvula aqui representada, a função relacionada ao elemento atuador é a mesma. As conexões de trabalho estão bloqueadas, porém as conexões de pressão e retorno estão interligadas. Em outras palavras, encontrando-se a válvula de 4 3-vias na posição central, não existe pressão no sistema, pois o fluxo é desviado para o reservatório. Muito bem. Temos agora o centro aberto negativo. Uma válvula de segurança atua, porque a pressão está fechada, mas eu consigo, com força externa, movimentar o nosso atuador. E outros atuadores podem operar, já que a pressão vai estar alta. Aqui um exemplo mostrando isso. Né?
ou seja, o fluxo da bomba está bloqueado. Se tivesse um outro atuador, eu conseguiria movimentá-lo, né, mas o avanço e o retorno por força externa pode acontecer se for necessário. No caso, aí tem uma válvula de bloqueio que está evitando num certo sentido. Outras condições de centro, como eu falei já anteriormente, o desenho do carretel vai mudando. A válvula praticamente é a mesma, o desenho do carretel muda e você tem então novas condições de centro por situações específicas. Não vamos explorar todas não. Muito bem, vimos algumas válvulas diferentes, agora vamos ver alguns circuitos. Interprete o esquema e compreenda o seu funcionamento. Vou fazer um primeiro mais detalhado para a gente acompanhar o raciocínio. Temos aqui o nosso reservatório, nosso filtro, nossa bomba acionada por motor elétrico, o nosso manômetro e a nossa válvula limitadora de pressão, ou válvula de segurança, ajustada para 200 bar. Aqui vamos ter uma válvula de 3 posições, 4 vias, no caso com centro aberto, acionada por solenoides e com centragem por mola. Então, a posição natural dela é o centro. Temos a saída para o reservatório. E em cima vamos acionar o atuador A e o atuador B, ambos de duplação. Então a conexão aqui simultânea, aqui embaixo simultânea, mas no B tem uma válvula diferente, então vamos conhecer essa válvula. E essa válvula está ajustada para 150 bar. A válvula de segurança para 200 e ela para 150. Vamos ver qual a finalidade dela. Perguntas. O que acontece quando a válvula direcional está na posição central? Primeira pergunta. Segunda. O que acontece quando o solenoide da direita é acionado? E a terceira pergunta, o que acontece quando o solenoide da esquerda é acionado? A gente tem que olhar o circuito, está tudo preto e branco paradinho, e saber o que vai acontecer. Então nós vamos agora animar e entender melhor isso. Então a primeira pergunta era, o que acontece quando a válvula direcional está na posição central? Como a gente já viu anteriormente, a condição de centro aberto, o óleo fica recirculando livremente, a pressão praticamente é desprezível. Nada acontece. Então, os dois lados dos atuadores estão a pressão baixa, porque estão ligados diretamente ao reservatório. Então, não vai acontecer nada. Então, na posição central, o óleo apenas retorna ao reservatório. Bom, quando o solenoide da direita é acionado, o que vai acontecer? Recuo simultâneo dos atuadores. Por quê? A gente está observando pela figura o óleo vermelho, né, sendo bombeado do lado da haste, tanto de A quanto de B. O óleo de A consegue sair? Sim. O lado direito de A, né, o lado do êmbolo, está conectado diretamente ao reservatório. Então ele sai com facilidade. E o lado esquerdo de B, que é o lado do êmbolo, ele consegue passar pelaquela válvula que está aberta. A válvula de retenção está aberta. Então ele passa normalmente e vai para o reservatório. Então o que acontece? Os dois vão permitir o retorno simultâneo. Estou falando simultâneo, assim, ao mesmo tempo, mas a velocidade depende do tamanho de cada um, do volume a ser preenchido de cada um. Se forem atuadores iguais, a velocidade vai ser igual e o tempo vai ser o mesmo. Se eles tiverem tamanhos diferentes, cada um vai retornar no seu tempo. Mas o início do movimento é simultâneo. Muito bem, o retorno é simultâneo numa boa. Mas e a outra posição? Né? Lembrando que ao final do recuo, a pressão vai subir, porque a bomba continua funcionando, o óleo continua sendo levado para os atuadores que não tem mais como receber óleo. Então, o único caminho que o óleo vai seguir vai ser atravessar a nossa válvula de segurança, que vai então abrir. Lá, abriu, e o óleo agora está indo para o reservatório. Bom, e na outra condição, a gente voltou para o centro, então as pressões estão todas baixas, e essa condição, o solenoide da esquerda acionado. Então vai acontecer o avanço do atuador sem válvula. Por quê? O A vai avançar. Observa que o óleo está sendo bombeado. Do lado esquerdo do nosso circuito, a válvula de retenção está fechada. E nessa válvula, que a gente não sabe o nome ainda, também está fechada. Então não tem como o óleo chegar no atuador B. Então o único caminho é ele ir para o atuador A vai avançar. Ao final do avanço do atuador A, o óleo não tem mais como encher o atuador A. O único caminho agora é subir a pressão. Só que em vez de abrir a válvula de segurança, que está a 200 bar, ele vai abrir essa nova válvula que está a 150 bar.
Então, ao final do avanço, a pressão sobe e quem vai se abrir é essa válvula. O que acontece quando essa válvula se abrir? O atuador B avança. Obviamente, no final do movimento, o atuador B também não consegue receber mais óleo. A pressão sobe novamente até abrir a nossa válvula de segurança. Então, ao final do processo, a pressão sobe, a válvula de segurança abre e o sistema fica trabalhando a 200 bar. Então, nossa válvula nova aí, como é que ela se chamaria bem? Válvula de sequência. A gente fez uma pequena automação aqui. O atuador B só vai avançar depois que o atuador A terminar o seu avanço. Simples assim. Olha que bacana. Então vamos enxergar o funcionamento da válvula de sequência de uma outra maneira, sem ver o circuito, apenas observando o que acontece. Então, está tudo desligado, a pressão é zero. Vamos ligar nosso sistema, atenção, ligamos. Por que surgiu uma pequena pressão? Bom, o centro aberto permite que o óleo volte livremente para o reservatório, mas eu tenho que vencer a resistência oferecida pela tubulação pelos componentes hidráulicos. Então, existe uma pequena pressão, quase desprezível. Vamos colocar agora o dedo no botão de avanço. Observe que, diferente do que a gente viu na pneumática, lá a gente não tem um selo aqui, então eu vou ficar o tempo todo apertando o botão até acontecer o ciclo todo. Apertei o botão, a pressão subiu, a pressão X, que depende da força que o atuador A vai fazer. Quando o atuador A chegou ao fim de curso, a pressão subiu para aproximadamente 150 e permitiu a abertura da válvula de sequência e funcionou o B. E o B avançou até o final de curso dele, atingindo a pressão de 200 bar, que é a pressão que está regulada na nossa válvula de segurança. Então os dois atuadores avançaram, um depois do outro. Eu tiro o dedo do botão de avanço, a pressão cai para aquele valor residual, porque agora a nossa válvula está na condição de centro aberto. Vou apertar o botão de recuar, tem que manter o botão pressionado. A pressão de recuo depende da força que os dois atuadores estiverem fazendo, e os dois recuaram simultaneamente. Assim que não tiver mais como recuar, não tem mais para onde o óleo ir, a pressão atingiu o valor de 200, e agora a gente tirou o dedo do botão, a pressão voltou ao valor mínimo. Então isso que a gente veria sem o circuito. Então a gente viu primeiro com o circuito e agora sem o circuito. Bom, vamos ver a carinha que tem essas válvulas de sequência. Então está aí 3 exemplos, mais a simbologia. Bom, novamente interprete o esquema e compreenda o seu funcionamento. Então, temos um novo circuito aqui, onde temos uma carga pendurada verticalmente no atuador. Existe uma nova válvula ali, parecida com a anterior, mas não é igual. Vamos ver por quê. Então, na condição inicial, na posição central, a bomba está trabalhando com baixa pressão, porque o óleo volta normalmente para o reservatório. E a carga vai ficar parada, porque a pressão não permite que aquela válvula abra. Observe que tem o vermelho está assim. Por que tem vermelho ali? Porque a carga está fazendo uma certa força para baixo, mas essa pressão não é o suficiente para abrir aquela válvula nova. Lógico, se eu regular o botão e ela abrir, ela vai abrir, né? Mas a intenção não é essa. A intenção é que o ajuste dela permita que a carga fique parada, mesmo com a bomba não jogando óleo para o atuador. A força não é suficiente para abrir essa nossa nova válvula. Aqui é a condição de subida, eu vou suspender a carga. Então ela passa pela válvula de retenção normalmente e suspende a carga numa boa. É como se aquela válvula nova não estivesse ali. A carga sobe tranquilamente. Até eu quiser parar, pode parar no meio do caminho ou no fim de curso, tanto faz. Qualquer posição que eu parar, não vou ter mais a pressão de subida e o óleo que vai ficar ali vai ficar preso porque a nossa válvula de retenção ficou fechada. E a pressão da carga não é suficiente para abrir a válvula, como já viu antes. E para descer, aí sim, vou estar jogando óleo no êmbolo, e assim, a força da carga somado com a força do êmbolo, aí eu atingi uma pressão suficiente para abrir a válvula. Até que agora está desenhada com a setinha interna alinhada. Aí eu consigo fazer a descida da minha carga. Então aconteceu que teve a força da carga somada à força do êmbolo. As duas forças juntas conseguiram vencer a mola que abriu a nossa válvula. Então, essa válvula específica chama-se válvula de contrabalanço. Mais um circuito. Interprete o esquema e compreenda o seu funcionamento. De novo, temos aqui dois atuadores, A e B. Parece o mesmo circuito.
uma nova válvula. Ah, mas não é igual? Só trocou o A pelo B? Não, a válvula que está em A agora é diferente do primeiro circuito, daquela válvula que estava em B. Observe que nessa válvula ela está já aberta. A setinha está alinhada. As anteriores, ela começa normalmente fechada, aquela já começa normalmente aberta. Então, quando atingir o valor de 100 bar, aí sim ela vai se fechar. Vamos ver para que serve essa válvula. Então, condição central, já conhecemos, o óleo retorna livremente e não tem pressão no sistema. Nessa condição, eu vou fazer o recuo simultâneo dos atuadores. Como a gente já viu anteriormente, o B não tem restrição nenhuma para o óleo voltar ao reservatório, normal, e o A vai abrir a válvula de retenção. Então, o fluxo do óleo vai ser tranquilo, os dois vão retornar numa boa. A questão está novamente no avanço. Então, condição central e no avanço. O avanço vai ser simultâneo dos atuadores agora, não vai ser mais em sequência. Só que até o atuador A encontrar resistência. Quando ele encontrar resistência, a pressão vai subir até atingir 100 bar. Atingindo 100 bar, aquela válvula se fecha, não permitindo mais entrada de óleo. Então o atuador A vai ficar funcionando, vai ficar avançado, fazendo uma certa força com a pressão de 100 bar. Enquanto o outro atuador vai fazer uma força com a pressão de 200 bar. Vamos ver a animação. Os dois vão avançar até o A sofrer resistência e a válvula fechar. Então o A vai ficar parado a 100 bar, o B vai ficar avançando até atingir o fim de curso e atingir 200 bar. Então essa válvula tem um nome bem característico que é redutora de pressão, ou pode ser limitadora de pressão. Ou seja, o atuador A vai sofrer apenas a pressão de 100 bar. Em vez de eu ter uma bomba de 100 bar, uma bomba de 200 bar, um circuito para um atuador e outro circuito para o outro atuador, eu consigo com essa válvula reduzir a pressão em parte do sistema. Então, muito bem bolado. A válvula redutora de pressão mantém o atuador A com 100 bar, enquanto o atuador B fica com 200 bar. Válvulas de pressão comandam e regulam a pressão do óleo hidráulico no circuito ou em seus elementos. Existem dois tipos: as válvulas limitadoras de pressão e as válvulas reguladoras de pressão. A limitadora de pressão deve evitar que seja ultrapassado um limite pré-determinado de pressão no sistema. E isto funciona deste modo. Aproximando-se do valor máximo para a pressão, a válvula começa a se abrir e parte do óleo retorna ao reservatório. Atingindo-se a pressão máxima do sistema, o fluxo do óleo é desviado para o reservatório. Essa é a nossa válvula de segurança. Com isto, evita-se o aumento da pressão acima do valor estabelecido. Caindo a pressão novamente, por exemplo, quando uma válvula direcional for comutada, a válvula limitadora de pressão se fecha. Cada circuito hidráulico é protegido pelo menos por uma válvula limitadora de pressão. Mais uma palavra referente às condições de pressão em sistemas hidráulicos. Por exemplo, durante o deslocamento de uma carga, a pressão máxima ajustada na válvula limitadora de pressão não será atingida. Isto porque a pressão de trabalho será o resultado da resistência oferecida pela carga, somada às perdas pelo atrito nas válvulas e tubulações. Perdas essas que podem chegar a 25% da pressão de trabalho. Uma situação dinâmica, no entanto, pode transformar-se numa situação estática quando o êmbolo do cilindro atingir a posição final de avanço. O sistema, portanto, atingirá sua pressão máxima quando o trabalho, neste caso o levantamento da carga, estiver concluído. Na operação de fixar, por exemplo, atinge-se a pressão máxima pré-determinada e, consequentemente, a força máxima quando as garras sujeitarem a barra. Válvula reguladora de pressão. Se, por exemplo, tivermos um sistema com dois atuadores que devam proporcionar forças diferentes e que, portanto, trabalhem com pressões diferentes, a pressão para um dos atuadores poderia ser limitada a um valor mais baixo através da válvula reguladora de pressão.
A pressão na saída da válvula atua sobre um êmbolo de comando. Elevando-se tal pressão, o êmbolo de comando é deslocado contra a mola, pouco antes de alcançar o valor máximo regulado. No caso de um cilindro, quando este alcança sua posição final, a pressão subirá. E isto faz com que o êmbolo de comando bloqueie a conexão de pressão, evitando que a pressão ajustada na válvula reguladora de pressão seja ultrapassada. Esta é uma válvula reguladora de pressão de 2 vias. Sua função é limitar a pressão do mandril a um valor determinado. Isso seria a placa de fechamento do torno, né? A placa hidráulica. Então, dependendo da peça, a força não pode ser muito grande, que pode machucar a peça. Você regularia a pressão dessa placa para atingir um certo limite. Uma válvula redutora de pressão. Mais um circuito. Agora vamos observar a operação de uma prensa. Então temos a parte de baixo da prensa, a parte de cima da prensa. Vamos colocar o material e ver o que acontece. Colocando a matéria-prima, acionando a prensa. Vai fechar, vem vindo, continua vindo, finalmente encostou, fez a deformação da peça, abriu, está recuando, continua recuando, recuando ainda, mais um pouco. Terminou de recuar, a gente pode então remover com segurança a nossa peça conformada. Pergunta: o que pareceu ruim nessa operação? Dá para melhorar? Então, claro que dá. Então, vamos fazer uma melhoria na operação da prensa. Então, vamos começar igual, pôr na matéria-prima. Opa, fechou mais rápido, voltou à velocidade normal. E abriu rápido. O nosso tempo de ciclo ficou muito mais reduzido. Né? Do jeito que estava antes, a descida era muito lenta e o retorno era muito lento. Agora ficou mais rápido, porque ela desce depressa até encostar na carga, aí depois ela diminui a velocidade para fazer a conformação na velocidade adequada, e o retorno é muito mais rápido. Como é que consegue isso? Né? Então melhorou? Pra caramba! Né? Consegue isso através desse circuito. Vamos entender o seu funcionamento. É o chamado sistema de alta e baixa vazão, ou sistema alta-baixa simplesmente. Temos um desenho aqui, que eu escaneei da apostila da Parker, né? Então eu vou usar um desenho que eu fiz para ficar mais fácil de explicar. Vou poder animá-lo. Aqui embaixo temos um reservatório com 2 filtros e 2 bombas, sendo movidas pelo mesmo motor elétrico. Uma bomba é de baixa vazão e a outra bomba é de alta vazão. Vamos fazer, para ficar assim um número redondo, vamos fazer que a de baixa vazão tem 1 litro por segundo, e a de alta vazão tem 10 litros por segundo. Então, uma diferença bastante grande. Então, durante o movimento de descida, o que vai acontecer? As 2 bombas vão fornecer vazão simultaneamente. Então, eu vou ter um avanço através de 11 litros por segundo. Então, a minha descida vai ser rápida. Assim que a minha prensa encostar na peça, a prensa vai começar a fazer alguma força, a pressão vai subir. Vai subir para qual valor? Ajustado para a bomba de alta vazão. Aquela válvula vai se abrir, tirando a bomba de alta vazão do circuito. Ou seja, depois que eu encostar na minha carga, somente a bomba de baixa vazão vai fornecer óleo para terminar de fazer a conformação da peça. Então ela desce rápido até encostar, depois desacelera e faz a conformação. No retorno, o que vai acontecer? Eu vou ter de novo as 2 bombas fornecendo óleo. Então eu vou ter um retorno com 11 litros por segundo. Então vamos começar ilustrando isso. A descida rápida até encostar. Então o que está acontecendo aqui? Vamos enxergar o caminho em vermelho. A bomba de baixa vazão está fornecendo óleo para o atuadorzão do centro. A bomba de alta vazão também. Então a de baixa e a de alta estão fornecendo óleo.
Essa válvula de retenção entre as duas está aberta, por isso a bomba de alta vazão consegue jogar óleo para lá. Assim que encostou na peça, a pressão vai e a válvula da bomba de alta vazão vai se abrir, permitindo que o fluxo dela volte livremente para o reservatório. Com isso, a válvula de retenção do meio vai se fechar. Olha lá, é o que aconteceu. Então, esse movimento final acontece somente com a bomba de baixa vazão, até chegar no final de curso, quando a válvula dela, que é essa válvula de segurança à esquerda, se abre. Agora o fluxo das duas bombas está voltando para o reservatório livremente. Por que eu tenho esses três atuadores? O atuador central é um atuador de grande diâmetro. Eu vou fazer então uma grande força para fazer a compressão. Então eu preciso de um volume grande para ter uma área grande e ter uma força grande. Mas no retorno eu teria que fazer a mesma coisa, eu teria que jogar óleo por baixo e encher um volume grande também. Então nesse sistema é comum usar outros atuadores de tamanho menor para fazer o retorno, já que a força não precisa ser muito grande. Então vamos fazer o retorno agora. Olha lá, abriu as duas válvulas, mandaram simultaneamente o fluxo de óleo para os dois atuadores e os dois atuadores subiram rapidamente. Tem uma válvula pilotada ali em cima com a finalidade dela. Como eu falei, o atuador central tem um volume muito grande de óleo. Então, para esse volume sair por aquela tubulação que vai para a direita, atravessar a válvula direcional e voltar para o reservatório, seria praticamente insuficiente. Ela seria um limitador do movimento. Então, essa válvula aí em cima, essa válvula de retenção pilotada, ela está fazendo um papel que na pneumática seria a válvula de escape rápido. Ou seja, é uma válvula que vai ter um diâmetro grande, vai permitir que maior parte do óleo do atuador central vá livremente para o reservatório. Então ela vai se abrir quando eu estiver atuando os dois atuadores menores. Por isso o piloto está conectado lá. Então com isso eu consigo uma vazão maior e a subida mais rápida. Então é assim que funciona esse circuito alta-baixa. Então a descida é em alta velocidade, que eu tenho duas bombas funcionando. A subida é em alta velocidade, que eu tenho duas bombas funcionando e o óleo está vazando a maior parte pela válvula de retenção pilotada. E a compressão da prensa é feita em baixa velocidade, que eu vou ter só a nossa bomba de baixa vazão fornecendo óleo. Mais um circuito, interprete o esquema e compreenda o seu funcionamento. Temos aí um circuito um pouquinho diferente dos demais, porque tem um componente que a gente nunca tinha usado antes, que é o nosso acumulador hidráulico. Nessa função aqui ele vai servir para operar o nosso, nesse exemplo, para operar o nosso atuador. Então, na condição inicial, quando eu estiver ligando a nossa bomba, ela vai ser carregada, ou seja, eu vou encher ela de óleo até a pressão ajustada na nossa válvula de segurança. Mas observe que essa válvula de segurança é diferente. Normalmente a válvula de segurança que a gente tem usado, a conexão tracejada é na própria entrada dela. E essa não, ela tem uma conexão separada que vai depois daquela válvula de retenção. Ou seja, nessa válvula de segurança vai se abrir quando o meu acumulador estiver preenchido. Então ele vai estar preenchido, a pressão vai fazer com que a válvula abra e o óleo fique recirculando livremente. Então quando eu acionar o meu atuador, o óleo do acumulador é que vai fazer o movimento do meu atuador. Aí a pressão deve cair, ele vai ser carregado novamente e assim vai ficar ciclando normalmente. Então a válvula é ajustada para a pressão do acumulador. E quando ele estiver acumulado, estiver carregado, a válvula abre e o fluxo de bombeamento vai voltar para o tanque em pressão mínima. Então, essa válvula diferente aqui, que parece a válvula de segurança, chama-se válvula de descarga. Falta uma coisinha nesse circuito, eu não coloquei antes para não chamar muita atenção, que é essa aqui. É sempre importante em questão de segurança eu ter uma válvula para poder liberar a pressão do meu acumulador para fazer manutenção. Porque se eu desligo o circuito, meu acumulador vai ficar com óleo lá dentro. Se eu tiver que fazer uma manutenção, essa pressão pode causar algum prejuízo, algum acidente. Então a gente vai abrir essa válvula nova aqui embaixo, fazer com que o óleo do acumulador volte livremente para o reservatório, para aí sim eu dar manutenção no circuito. Vamos comparar aqui as nossas válvulas. Então nós vimos lá a nossa válvula limitadora de pressão, que tem usado em todos os circuitos, válvula de segurança. E agora a gente viu a válvula de descarga, viu que as duas são muito parecidas. A diferença é que a limitadora de pressão tem duas conexões, e a válvula de descarga tem três conexões.
entrada e saída, e a pressão de medida, de pilotagem. Vimos que tem a válvula de contrabalanço, pode ter retenção incluída ou não, normalmente tem, e é parecida com a válvula limitadora de pressão. A diferença principal é que ela já tem essa válvula de retenção embutida. É a única diferença praticamente. Vimos que tem a válvula redutora de pressão com retenção, que ela parece com as demais, mas tem uma diferença muito grande. A primeira, que a tomada de pressão é depois da válvula, na saída, na ponta da seta. Tá? E ela é normalmente aberta. Todas as demais são normalmente fechadas. Outra diferença é que ela tem uma conexão de dreno. Pela construção interna dela, é um pequeno vazamento interno e eu preciso levar esse óleo de volta para o reservatório, senão ela não vai funcionar direito. Então, a conexão de dreno. E a última válvula é a válvula de sequência, que a gente viu lá no primeiro circuito. Ela também costuma ter a conexão de dreno. Ela é muito parecida com as demais, inclusive com a válvula limitadora de pressão, com o acréscimo da retenção, mas tem o dreno. Então são essas pequenas diferenças entre essas válvulas que fazem toda a diferença no funcionamento de um circuito. Muito bem, moçada, demos uma olhada nessas válvulas, são diferentes das pneumáticas, são específicas para a hidráulica, né? E agora a gente tem uma compreensão maior ainda da hidráulica. Até mais!